tratando do universal, como eles propõem, outra tratando de coisas imediatas, particulares, elas se cruzam muitas vezes porque passa-se a pensar que ambas são técnicas e que nesse sentido o poeta também se inclui na retórica. O poeta também trabalha com técnicas retóricas porque ele também visa a eficácia verossímil do efeito, tentando persuadir o seu ouvinte. Aqui tem um outro dado que nós perdemos geralmente a nossa atenção. O discurso antigo, ele é oral. A maior parte das vezes ele é consumido oralmente. Então, de modo geral, ele dura o tempo da proferição dele. Nesse sentido, a gente encontra também nesse mundo uma hipervalorização da memória. É o que vocês encontram, por exemplo, no Quintiliano, no livro 11 da Instituição Oratória, quando ele diz assim: toda a arte retórica é memória. E ele, ao dizer isso, ele pressupõe duas ideias que o Aristóteles tem do De Anima, que é uma ideia de que nós pensamos, ou nós formulamos o nosso pensamento por signos, que são imagens. E que, para nós lembrarmos de alguma coisa, quando nós vamos lembrar, nós pensamos no topos. O topos é um lugar da memória. E que então, cada gênero tem um conjunto de topoi, tem um conjunto de lugares que são sedes de argumentos. Agora, a partir dos lugares, quando eu falo, eu posso pensar de maneira dedutiva, mas eu não estou como um dialeta tentando estabelecer logicamente a verdade do enunciado. Eu estou propondo algo que é apenas verossímil, parecido com algo considerado verdadeiro. O Aristóteles, nos tópicos, ele faz a doutrina do endoxon, que ele diz assim, que existem opiniões que parecem verdadeiras para os sábios ou para os mais sábios. O endoxon, então, endoxa. E que o orador, no momento que ele fala, ele deve repetir, reproduzir os endoxa na fala para tornar a fala verossímil. Eikos, como ele diz. Os latinos traduzem por verossímilis, semelhante ao verdadeiro. Então, uma fala, ela não precisa ser verdadeira quando ela é produzida pela técnica retórica. A fala visa a persuasão, basta ser verossímil. É essa a razão, por exemplo, que vocês encontram a radical desclassificação da retórica pelo Platão, na luta dele contra os homens que ele chamou de sofistas também, porque ele diz que o sofista se especializa na técnica retórica e ele fala sobre tudo. E ele, então, ele também é médico, ele também é sacerdote, ele também é filósofo, e que é impossível haver esse conhecimento total. E que, nesse sentido, a retórica é uma cosmética, uma técnica do falso. É claro, e é uma grande desqualificação. Uma desqualificação que nós temos até hoje. Hoje eu vi na TV uma repórter entrevistando alguém, ela dizia, senador, mas agora, sem retórica, diga a verdade. Porque a gente tem ainda essa noção, provavelmente reativada pelo romantismo, de que a retórica é algo árido, porque ela é técnica, oposta a uma noção de um sentimento úmido, provavelmente, que nós expressamos com sinceridade. O que é uma ingenuidade também, que a gente poderia discutir, a ideia de que possa haver um discurso sem forma, e um discurso que seja uma expressão sincera do sujeito que fala. Essa é uma coisa para se discutir. Agora, voltando lá, eu lembraria a vocês que a instituição retórica, feita segundo esses preceitos miméticos de imitação e de emulação, a emulação como uma espécie de imitação de uma autoridade do gênero, uma auctoritas, como diz os latinos, que deve ser reposta como autoridade daquele gênero. Mas a imitação, a emulação não é uma imitação servil,
meramente reprodutor, mas ela é algo produzido pelo engenho do autor como uma variação de predicados da obra que ele está citando na emulação. É claro, pressupõe-se aí que haja um destinatário capacitado a perceber o preceito que é aplicado, para na variação perceber também a engenhosidade, a perspicácia e a versatilidade de quem produz o efeito. Quer dizer, esses critérios, estou falando muito atabalhadamente, mas que existem, vamos dizer, até o século XVIII, acho que eles continuam existindo de algum modo, embora sem nome talvez. Eles foram codificados agora em tratados e textos de retórica. Agora, esses textos eram versões, geralmente parciais, da técnica. Eu lembro a vocês, por exemplo, mais ou menos em 360 a.C., a retórica do Aristóteles. Depois, em 80 a.C., em Roma, a retórica para Herênio, de um anônimo. Os trabalhos do Cícero, no primeiro século antes de Cristo, por exemplo, o De Oratore, ou então as Partitiones Oratoria, e vários outros textos dele. Depois, no século I da era cristã, o grande, magnífico texto do Quintiliano, que é a Institutio Oratoria. Ainda um texto do Tácito, que é o Diálogo dos Oradores. E ainda um texto do Sêneca, o Retor, sobre as controvérsias. E depois, vamos dizer, no fim do Império Romano, e ainda na chamada Idade Média, não é a Idade Média, essa coisa que tem uma unidade de 1000 anos, vocês, por exemplo, o Rufiniano, Fortunaciano, Victorino, Marciano Capella, Santo Agostinho, o Beda, o Empório. Ele tem um tratado muito bonito sobre o gênero demonstrativo. E ainda o Boécio, e ainda autores do século XV e XVI, eu lembro o Hermolau Bárbaro, o Scalígero, ainda o Erasmo de Rotterdam, o Lorenzo Valla. Quer dizer, esses tratados. Agora, esses tratados, eles sempre foram, eu diria assim, sistematizações que não eram nada total e, em geral, muito polêmicos. E eles foram usados ou de modo contínuo ou em apropriações muito descontínuas. É o caso, por exemplo, do Hermógenes. Nós temos a informação que no século XV, quando Constantinopla foi ocupada pelos turcos, vários eruditos gregos fugiram para a Itália. Não havia Itália, mas para o lugar onde hoje é a Itália. E no comecinho do século XVI, um editor de Veneza, o Aldo Manúcio, traduziu os textos gregos para o latim. E eles começaram a circular vamos dizer, na Europa. E aqui, por exemplo, um texto atribuído ao Longino, que é o Perirrhipsos, sobre o sublime. Um texto do Demétrio de Falero sobre a arte de escrever cartas. Um texto do Dionísio de Halicarnasso sobre a imitação. E vários progminasmata, aqueles exercícios preparatórios, do Aftônio, do Theon de Alexandria, do Hermógenes, e os dois grandes tratadões do Hermógenes sobre as ideias e sobre as categorias do estilo. Quando a Companhia de Jesus foi fundada, em 1540, ela imediatamente, ao lado do Cícero, do Quintiliano e do Aristóteles, ela passou a usar os tratados desses gregos. Eles tinham dado aula em Roma entre o século II e o século V, por aí, e eles tinham ficado mais ou menos esquecidos no Ocidente romano. E eles voltam agora. E isso vai produzir na Europa, no caso das artes,